Deus é bom, amém? Em todo tempo Ele é bom. Bom dia, graça e paz. É um prazer e muito bom estarmos aqui nesta manhã, podendo compartilhar da palavra de Deus. E eu quero falar um pouquinho nesta manhã com vocês sobre provisão. Sobre o Senhor, por ser o nosso Senhor, Ele também é o teu provedor. Amém? Domingo passado, o pastor João Luiz, ele trouxe uma palavra sobre expansão. Quem estava aqui domingo passado? E ele ministrou um pouco sobre a expansão da igreja, um tempo de avanço. E também como isso reflete nas nossas vidas, porque nós somos a igreja. Amém? Então quando a igreja cresce, quando a igreja avança, quando a igreja se expande, você também cresce, avança e expande. Amém? Quem quer crescimento aqui na sua vida? Quem quer que as coisas cresçam e avançam? E em cima dessa palavra, eu comecei a buscar ao Senhor e Deus falou um pouco comigo sobre por que às vezes a palavra de Deus, na sua plenitude, não se concretiza nas nossas vidas em todas as áreas. Por que tem coisas que estão escritas na palavra, que nós como filhos e filhas temos direito de viver e exercer aqui na terra, elas não acontecem na sua plenitude? Por que palavras que saem da boca de mulheres e de homens de Deus, como essa que o pastor João Luiz ministrou semana passada, que é um tempo de avanço, um tempo de expansão, nós não vivemos? Ou demoramos para viver, ou alguns vivem e outros não vivem. E o que Deus falou comigo é porque nós temos que agir em reciprocidade dessa palavra. Nós temos que, em fé, pegar essa palavra, porque a Bíblia fala que assim como a chuva cai do céu e para lá não volta, assim é a palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Então, se a palavra ela é a verdade e ela se cumpre, ela não vai deixar de se cumprir, você tem que pegar essa palavra e, em fé, agir sobre ela. Como eu disse, por conta do pecado de Adão, nós fomos afastados de Deus. O pecado entrou na terra, todos estão destinados a pecar, perderam o senhorinho de Deus. Mas Jesus Cristo veio para restaurar, o último Adão veio para restaurar isso, e nós, através do dom da justiça, podemos reinar em vida. Amém? Você fica feliz por isso? Glória a Deus. Esse dom da justiça, ele tem que agir através da sua vida. Só que para isso você precisa de fé, porque o justo viverá da sua fé. É isso que está lá em Hebreus. O justo viverá da sua fé. Então você, quando existem palavras, quando você está lendo a Bíblia, ou quando homens e mulheres lançam palavras, você tem que pegar isso e ter uma ação correspondente com ela. Faz sentido para você? Quem aqui já recebeu palavras da parte de Deus? Quem aqui tem promessas que ainda não se concretizaram? Levanta a mão aí para ver. A Bíblia fala lá em Hebreus 11 que nós cremos pela fé, que tudo veio a existir pela palavra. Então, pela fé, aquilo que não existia, na verdade eu vou corrigir, não é que veio a existir, ele se tomou forma. Já existia no céu, na terra não, ele simplesmente apareceu pela fé através da palavra. Então, de novo, quem tem as palavras aí que já receberam da parte de Deus, ou o Espírito Santo mesmo ministrou o seu coração através da palavra quando você estava lendo, sim ou não? Meus irmãos, isso já está feito no céu, tem que se manifestar na terra. Precisam de ações correspondentes. A questão é como é que está a sua sintonia de conexão com aquilo que Deus está falando e aquilo que você está ouvindo. Eu tenho 3 filhos. E eu sou de uma família também de 3 irmãos. E por mais que eu eduque os meus filhos iguais, por mais que eu fale as mesmas coisas, dou as mesmas comidas, eles apanham do mesmo jeito, o chicote estrala para todo mundo. Eu na minha casa também foi tudo igual. Cada um saiu de um jeito. Cada um faz uma coisa, cada um pensa de um jeito. Com vocês também são assim? A comida é a mesma, não tinha na minha casa uma panela para um, uma panela para outro, uma panela para outro. A TV é a mesma, tudo é igual. Mas por que cada um sai de um jeito? Um sai meio torto, outro sai reto. É sim ou não? Só na minha casa que funciona assim. Porque cada um, é assim que as pessoas reagem àquilo que está sendo ensinado. É assim como você reagiu à educação dos seus pais. É assim que você reagiu à forma com que você foi ensinado. Um professor na sala de aula, quando ele ensina a classe, ele ensina do mesmo jeito. É a forma com que os alunos recebem. Faz sentido?
A questão é como você recebe aquilo que como que você está recebendo aquilo que está sendo entregue a você. É sintonia. E às vezes, nós estamos totalmente desconectados com a sintonia do céu. Mas fala, Felipe, mas a gente vive na terra. Mas você tem que entender que você não é da terra. Você está há um tempo aqui, mas você não é daqui. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não é daqui. Aí você vai ficar preocupado e falar assim, meu Deus, eu vou para onde então? Mas você não é, nós não somos daqui, nós somos seres celestiais, criados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E vamos voltar para lá um dia, amém? Porque Jesus vai vir para resgatar a sua igreja. E nós vamos voltar para lá. A nossa sintonia de conversa com Deus, com a palavra, tem que ser na sintonia espiritual. Se for na natural, nós vamos ficar recebendo palavra, a palavra vai bater e vai voltar. Ela não vai bater, vai se cumprir e vai se tornar realidade. Por isso que a Bíblia fala, chama a existência as coisas como se já fossem. Você tem que chamar a existência em qual sintonia? Na natural ou na espiritual? Jesus, certas vezes, abra a palavra de Deus comigo em João capítulo 3, versículo 1. Eu vou falar com vocês sobre duas conversas que Jesus teve com duas pessoas diferentes. Uma numa sintonia totalmente natural e terrena e outra numa sintonia espiritual. E com destinos diferentes, com consequências diferentes. Nós temos que entender que quando nós recebemos as palavras de Deus, quando nós estamos num ambiente profético e recebemos palavra, e você está num ambiente profético, você pode dizer um amém? Amém. Por isso, irmão, nós não podemos normalizar nenhum culto. Nós não podemos banalizar nenhum culto, nenhuma reunião. Seja ela uma oração à tarde, seja ela um culto familiar, apenas você e seus filhos. Porque a palavra de Deus diz, onde existem dois ou mais reunidos em meu nome, Ele estará ali presente. Porque palavras são liberadas, se você estiver na sintonia certa, você vai pegar aquilo em fé. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. E você tem que agir de forma correspondente. E se você estiver na sintonia certa, você vai pegar aquela palavra e as coisas vão acontecer. Você vai chamar a existência como se já fosse. E você vai persistir até que do alto venha poder. Amém? A Bíblia fala lá em João, no capítulo 3, que um homem chamado Nicodemos, um fariseu muito estudioso, ele foi conversar com Jesus, ele falou assim, mestre, eu vou contar a história para vocês, mas deixa aí aberto, qualquer coisa você pode ir acompanhando. Ele fala assim, mestre, eu tenho certeza que você vem da parte de Deus, porque é impossível fazer o que você faz, você ter os sinais e as pessoas verem o que você faz, se não vier da parte de Deus. E aí Jesus vira para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E aí Nicodemos fala assim, como é que pode isso, Jesus? Mesmo sendo velho, eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Eu não entendi. E aí Jesus fala, Nicodemos, em verdade eu te digo, que se você não nascer da água do Espírito, você não vai poder ver o reino dos céus. Aí Nicodemos não tinha entendido nem a primeira parte, quanto mais a segunda. Ele falou, eu não entendi ainda, eu não entendi. Como pode isso? Não está fazendo sentido. Se para ver o reino eu tenho que nascer de novo, e eu nem consegui entender se eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe, se eu não tenho que voltar. E agora você está me dizendo que, além de ver, para eu conseguir entrar nesse reino, eu tenho que nascer da água do Espírito. E aí Jesus vira para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, e olha que você é mestre entre os judeus. E olha que entre o povo de Israel, você é um especialista. E eu estou falando de coisas naturais e você não consegue me entender, você não consegue crer naquilo que eu estou falando. Você até consegue acreditar nos meus sinais, porque Nicodemos foi falar com Jesus, dizendo, Jesus, é impossível você não ser da parte de Deus, porque as pessoas estão vendo os teus sinais. Mas Jesus vira para ele e fala assim, Nicodemos, eu estou falando de coisas naturais, nem comecei a falar de coisas espirituais com você, e você não crê em mim. Se eu começar a falar de coisas espirituais, aí que a sua cabeça vai pirar. Irmãos, Nicodemos, ele estava numa sintonia muito natural, ele até via coisas acontecer.
Ele via sinais, não tinha como não ver. Mas ele não estava conseguindo discernir o que Jesus estava falando. Como assim nascer de novo? Vou ter que voltar para a barriga da minha mãe para conseguir ver o reino? E aí depois eu vou ter que nascer da água do Espírito para conseguir entrar no reino? Qual é a diferença de ver o reino, de entrar no reino? Irmãos, a gente tem que crer e viver pela fé. Quando Jesus estava falando ali para Nicodemos, a sintonia ficou clara que Jesus estava falando de coisas do céu e Nicodemos estava perguntando de coisas terrenas. A conversa entre os dois nunca ia bater. Nicodemos nunca ia conseguir entender o que Jesus estava falando. Quando nós decidimos viver essa vida do evangelho, do reino, a gente tem que entender, se você quer entrar nesse evangelho, você tem que nascer da água do Espírito. É espiritual. Sabe, nós fomos alcançados pela graça. Amém? Amém? A Bíblia fala que lá em Efésios, o dom da graça veio para nós, através de Jesus Cristo, a obra da cruz. Você não precisou fazer, não é mérito próprio. Jesus nos alcançou. A Bíblia fala que você só o ama porque Ele te amou primeiro. Você pode ficar feliz por isso? Glória a Deus, não é mérito nosso. Eu não precisei fazer nada, Jesus me alcançou. Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim foi comigo, assim foi com você. E assim é para todo aquele que nele crê. E assim não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, o evangelho da salvação está disponível para todo mundo. É só crer e confessar. Crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai ver este evangelho, você vai poder receber essa salvação. Mas quando a Bíblia fala desse evangelho do reino, de você entrar nesse evangelho do reino, você tem que nascer da água e do Espírito. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Existe uma ação correspondente. Existe algo que eu e você temos que fazer. Sabe, a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso: venha o teu reino. Não é vamos para o teu reino, é venha o teu reino. Que reino é esse? De justiça, de paz, de alegria? Mas é venha. Quem vai trazer o reino? Eu e você. Eu e você que vamos trazer o reino. Porque nós nascemos da água e do Espírito. E nós entendemos que temos que ter ações correspondentes com a palavra. Você recebeu o batismo do Espírito. Se você não recebeu hoje, você tem disponível receber o batismo do Espírito, meu irmão. Para que assim você possa usufruir do dom da justiça e reinar em vida. E fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça, para que você viva tudo aquilo que Deus quer que você viva. Para que realmente você permita que Deus seja o seu Senhor, e por Ele ser o seu Senhor, Ele também é o seu provedor. E aí sim, aquele Salmo 23 tão conhecido, ele passa a ser verdade. O Senhor, Ele é o teu pastor, e nada lhe falta. Nada lhe faltará. E não lhe falta porque momentaneamente você tem tudo. É porque Ele é seu provedor. Porque se fosse para você escolher entre o provedor e a provisão, qual você escolheria? O provedor. Eu tenho uma brincadeira com as pessoas que trabalham comigo. E às vezes quando a gente entra numa conversa sobre mais e menos, eu preciso de mais, eu preciso de menos, eu falo assim, toma cuidado para não matar a galinha. E eles, quando as pessoas não entendem, é a primeira vez que escutam eu falando, toma cuidado para não matar a galinha. Aí eles falam assim, como assim, Felipe? Se você manter a galinha viva, vai ter ovo sempre. Agora, se você fizer um ensopadão com ela, é gostoso um dia, amanhã não tem ovo. Entendeu? Toma cuidado. O provedor é sempre bom, nunca vai faltar nada. E às vezes a gente fica tão preocupado com a provisão momentânea, mas se Ele é teu Deus, o teu Senhor, nunca vai faltar nada. Nunca vai faltar nada. Então eu declaro em nome de Jesus, filhos e filhas, que não apenas nasceram de novo, que veem o reino, mas que nasceram da água do Espírito, que entram neste reino, que têm um entendimento claro de quem são chamados para este reino de justiça, paz e alegria. Eu declaro em nome de Jesus, a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus negócios andando em justiça, em paz e alegria. Você sendo um agente deste reino, que anda em justiça, que anda em paz, que anda em alegria, que exerce justiça, paz e alegria. Você pode dar uma glória a Deus aí? Irmãos, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de ouvir a palavra.
E muitas vezes, quando nós recebemos uma palavra, chegou o tempo de expansão. De novo. Irmãos, chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. De novo. Chegou o tempo da provisão de Deus. De novo. Nós começamos a relativizar, sabe por quê? Porque a sintonia que a palavra está sendo liberada está aqui no espiritual. E você está aqui na natural. As coisas estão acontecendo tão turbulentas na sua vida. Tá? O caos está tão generalizado, que quando essa palavra vem, não faz sentido. Aí você fala assim, como assim? Expansão? Essa realidade não é a minha realidade. Mas o que Deus quer te pegar é trazer você para essa realidade. Porque você não nasceu para viver no caos. Você não nasceu para viver na escassez. Você não nasceu para viver onde falta. Você nasceu para viver a vida abundante de Deus, o sozo de Deus. Porque, meus irmãos, onde a palavra chega, chega a salvação. Onde a palavra chega, chega a libertação. Onde a palavra de Deus chega, chega a abundância. Onde a palavra de Deus chega, chega a cura. Então, quando você se depara com essas situações, eu não estou dizendo que você não vai se deparar com essas situações. Eu não estou dizendo que você não vai ter mais que lidar com essas situações. É por isso que você tem o dom da justiça para exercer isso aqui na terra. Sabe, o dom, ele é para ser usado. Ele é para ser exercitado aqui na terra. É por isso que Deus te deu algo. Então, diante da doença, declare a cura, porque em Cristo Jesus você já foi sarado e curado. Diante da escassez, declare a palavra, que em Cristo Jesus, segundo o nosso Deus, as suas riquezas em glórias, não há falta de nada. Se está com problema no casamento, se está difícil manter a aliança, Deus é um Deus de aliança. O que Deus uniu, o homem não separa. Porque assim é o plano de Deus, é o plano perfeito. Você e a sua casa vão servir ao Senhor. Se seu filho está desviado, se o seu marido não quer vir à igreja, declare a palavra. Exerça a palavra, mas tem ações correspondentes com ela. Pega a palavra e tem ações correspondentes com ela. Vá com ela. E não simplesmente olhe para essa palavra e fale assim, eu não estou conseguindo chegar lá. Hoje em dia não tem mais rádio de dial, né? Aí, ó, obrigado, revelou a idade. Hoje em dia não tem mais rádio de dial. Mas eu lembro, quando eu era criança, tinha que ficar, aí pegava. Aí pegava. Hoje é tudo aqui no celular, pega fácil. E a gente está acostumado a pegar tudo fácil. E aí quando não pega, você dá chilique. Entendeu? Não está pegando? Vai lá, sintoniza. Sintoniza a sua vida natural com a espiritual. E como é que sintoniza? Seja cheio do Espírito. Viva cheio do Espírito. Se você encher a sua vida de lixo, você não vai conseguir viver uma vida espiritual. Se você viver a carnalidade, você não vai conseguir sintonizar com o Espírito. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Aí o lixo do pecado te impede de sintonizar. Aí você acha que ficar apertando o botão digital vai resolver. Não vai. Mas o sangue do Cordeiro te lava, te limpa de todo mal, de todo pecado. E se você quiser, está disponível. Está disponível para que você se limpe de toda impureza. O sangue de Jesus está disponível para que você seja limpo. Vestes limpas, mais alvo que a neve. Porque Jesus morreu por você. Ele quer que você esteja na mesma sintonia que Ele. Amém? Vá comigo para Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Meus irmãos, o justo viverá da sua fé. Você pode dar uma glória a Deus aí, você que tem o dom da justiça? Então, nós vamos exercer fé nessa manhã, amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré.
e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou de todos eles e dos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo para trás e o seguiram. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa história, uma história muito conhecida. Jesus, ele chega lá na praia e ele encontra 2 barcos. Fala comigo, 2 barcos. E ele pede um dos barcos emprestados, o barco de Simão. E ele entra no barco, pede para afastar um pouquinho o barco. E ele começa a ensinar a multidão. E por que ele fez isso? Porque a galera estava tudo apertando Jesus, né? A Bíblia fala que a multidão estava apertando ele. Então ele falou: preciso me afastar, vá lá para o meio do lago, que assim ninguém vai entrar lá e apertar ele. E de distância ele conseguiu ensinar as pessoas. E depois que ele ensinou as pessoas, ele vira para Simão e fala assim: Simão, joga as redes novamente no mar. E aí Simão fala assim: Jesus, você não viu ali que a gente já estava lavando as redes? Esquece, a gente já passou a noite toda pescando e não pegamos nada. Eu não pesco e nem gosto de pescar. Não é minha área. Quem gosta de pescar aqui? Então uma pessoa gosta. Eu não gosto de pescar, tenho nojo de peixe. Eu gosto de peixe frito, na mesa, postado. Mas a galera estava ali mexendo na rede. Mas dizem, quem gosta de pescar aí, eu já ouvi falar, que depois que você pesca, você tem que limpar todo o material, né? Limpar o anzol, limpar a rede, para deixar tudo bonitinho guardado, certo? Sim ou não? Não é assim que funciona? Você não vai guardar lá tudo melecado do peixe lá, sim ou não? E aí eles já estavam lá, guardando tudo, lavando, deixando tudo prontinho, tudo guardado. E Jesus fala assim: não, volta de novo, tenta de novo, não desista. O que você desistiu da sua vida? O que você aí, em qual área da sua vida você já está lavando a rede? Que não era para você já estar lavando. O que você desistiu? O que você parou? O que você já está guardando que não era para você ter guardado? E aí você fala assim: mas pastor, como é que eu vou saber se era ou não era? Se Deus falou que não era, então não era. Quais são as promessas, os sonhos, os projetos, as palavras que você já recebeu da parte de Deus e que você até já desistiu? Que você já está aí, lavando a rede, guardando, falando assim: acho que isso aí não vai mais acontecer, passou o tempo, já foi. Nesta manhã Deus está dizendo: lança de novo essa rede. Não acabou. Lança de novo essa rede. E aí você pode argumentar com Jesus e falar assim: mas Senhor, já faz tanto tempo, passei a noite toda pescando, Jesus. E aí está a grande diferença entre Simão, que depois se tornou Pedro, e Nicodemos. Porque Simão podia ter continuado insistindo. E aí que está a diferença. Muitos de nós continuamos insistindo com o Espírito Santo. Sabe? O Espírito Santo está querendo te tirar aquele projeto da gaveta, tirar aquele seu sonho, tirar aquela palavra, o teu chamado, aquele teu sonho ministerial, aquele teu sonho profissional, aquilo que Deus já falou sobre a sua carreira, aquilo que Deus falou sobre outro país, aquilo que Deus falou sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. O que Deus falou para você, o que Deus já te falou, que porque você ainda não viu, você simplesmente desistiu. E Deus está falando para você: joga de novo essa rede. E a diferença entre Nicodemos, entre às vezes você e Pedro,
é que Pedro não ficou insistindo com Jesus. Pedro falou uma vez. E então a Bíblia até nos dá direito de falar uma vez. Senhor, nós lançamos a rede a noite toda e nada pegamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Sabe, quando Pedro fala isso, é como se ele estivesse virando para Jesus e falando assim: Jesus, eu tenho certeza que aqui nesse lago não tem peixe. Porque eu passei a noite toda pescando aqui e não peguei nada. Então, eu não vou lançar mais a rede nesse lago aqui, porque não tem peixe. Mas eu vou lançar na tua palavra, e a tua palavra é poderosa e eficaz para fazer brotar peixe aqui, para fazer nascer peixe nesse lago. E eu vou lançar a rede na tua palavra, e vai acontecer. E às vezes a gente fica numa queda de braço. Deus está mandando você fazer de novo. E você fala: mas eu já tentei, mas eu já falei, mas eu já fui, mas eu já fiz, e não deu. E Deus está falando: mas vai lá e faz e joga de novo. Não, mas eu já fui, mas eu já tentei, mas eu já falei. E Deus está falando: mas meu filho, vai lá e faz de novo. Mas não faz na sua capacidade, não faz no seu intelecto, não faz naquilo que você estudou, faz sobre a minha palavra. O que Deus falou para você? O que homens e mulheres falaram para você? Irmãos, eu guardo uma palavra no meu coração, que a irmã Eliane, num culto em 2020, no meio da pandemia, ela falou para mim. É uma palavra que ela excede o meu entendimento. E aí você fala assim: uau, que espiritual, pastor. Não é. Eu vou explicar. Ela é tão contrária ao que eu vivo. Ela é tão diferente com a realidade que os meus olhos veem, que isso me faz ter uma paz que excede o meu entendimento. Porque eu pego essa palavra e falo assim: Deus, é impossível eu fazer isso acontecer. É impossível mãos humanas fazerem essa palavra se concretizarem. Mas é por isso que eu tenho certeza que é o Senhor. E sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. E sobre a tua palavra eu vou fazer. E meus irmãos, toda vez que eu lembro dessa palavra, eu vou lá e oferto a Deus. Eu vou lá e faço ações correspondentes à palavra. Eu tenho que ter fé. E aí eu mudo o meu planejamento. Eu mudo a minha estratégia. Porque as coisas que eu estou vendo estão fazendo eu traçar o meu planejamento estratégico. Eu estou falando até da minha empresa, para o lado esquerdo. Mas aquela palavra fala assim: é a direita. E eu vou para a direita. Mas não faz sentido eu ir para a direita. Mas eu vou ficar com a palavra. Porque lá no mar eu sei que não tem peixe. Eu vou ficar com a palavra. Não faz sentido. Eu consigo entender? Não. Eu só preciso crer. Você precisa entender? Não, você só precisa crer. E o problema é que a gente quer entender. Você não tem que entender, você tem que crer. E quando você começa a crer sem entender, existe a paz que excede todo o entendimento. E aí às vezes a gente acha tão linda essa oração: Senhor, me dê a paz que excede todo o entendimento. Você vai ficar sem entender. Você vai ficar assim: meu Deus, o que está acontecendo? É isso mesmo, você não vai entender nada, mas você vai ter paz. Amém? Pensa direito antes de falar amém. Vou falar de pensa direito. Mas é a melhor decisão da nossa vida, é a melhor decisão da sua vida. É você viver esse estilo de vida, esse tipo de vida, porque você não tem preocupação. Porque aí você entrega o senhorio para o provedor. Sabe quando eu disse para vocês que entre a provisão e o provedor, nós devemos escolher o provedor? A sequência da história diz que Pedro ele lança a rede, e ele tem uma pesca tão grande, que o barco começa a afundar, de tanto peixe que ele começa a pegar. Que ele começa a chamar outros barcos, para que os outros barcos comecem a ajudar ele com os peixes. Eu declaro você tendo uma colheita, uma pescaria tão grande que você vai ter que dar para os outros. Você tendo tanto, você tendo em abundância, para que você dê aos outros. Você quer isso? Lance a rede. Faça de novo. Tente de novo. Não é o fim, não chegou o fim. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Você tem palavra da parte de Deus? Você tem coisas que Deus falou para você? Então vai acontecer. Não, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver. Você só precisa jogar. Você só precisa jogar. Você só precisa ter ações correspondentes. E ter um coração tão entregue e disponível ao ponto de abrir mão da provisão.
Como assim? A maior pescaria da vida, o maior negócio que você possa fazer, a maior colheita que você possa receber. Imagine que você tem algum corretor de imóveis aqui? Então imagine você é um corretor de imóvel, vendeu aquela casa, aquele apartamento, aquela comissão para tirar aquele ano sabático, aquele ano de descanso. O suficiente para descansar um tempão. Você vai receber algo o suficiente para poder descansar um tempão. Amém? E aí a Bíblia fala que eles ficaram tão impactados. E os sócios, tem sociedade no negócio, hein? Tinha sócio, viu, na pescaria lá. Ele tinha 2 sócios. E aí veio tanto peixe, tanto dinheiro, porque peixe para pescador é o quê? Dinheiro, gente. Veio tanto dinheiro que eles não sabiam mais o que fazer, começaram a dar dinheiro para os outros. Gente, vocês estão entendendo? É muito dinheiro, pega dinheiro. É o Silvio Santos da pescaria lá, começaram a dar dinheiro para os outros. É muito dinheiro, começou a sobrar. E aí eles falaram, veio temor no coração deles, ao ponto de eles falarem: Senhor, fique longe de nós, porque nós não somos pecadores. E Jesus fala assim: Pedro, você não vai mais ser pescador de peixe não, você vai ser pescador de almas. E a Bíblia fala que eles largaram tudo. Você está pronto depois de receber aquilo que você tanto queria? Largar? De você receber essa comissão maravilhosa que você queria? Essa provisão maravilhosa? De você largar e simplesmente abraçar o provedor? Porque realmente, se Ele é o teu Senhor, nada lhe falta. Nada lhe falta. Não, mas espera aí, a provisão chegou. Aí você fica igual o My Precious do Senhor dos Anéis, guardando o anel. Quem aqui já viu o Senhor dos Anéis? Você fica guardando o anel ali, ó. Você vai querer o anel, você vai ficar só para você, só para você, só para você. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Meu irmão, chegou. Se Deus mandar, entrega, dá, compartilha. O que você não pode abrir mão é do provedor. Faz sentido? É exatamente isso que faz você entender que Ele é o seu Senhor. E Ele é o seu pastor. E nada lhe falta. E faltou alguma coisa para Pedro? A gente vê relato na palavra sobre Pedro passar necessidades? Não. E ele foi realmente pescador de homens, porque após a morte e ressurreição de Cristo, após Pentecostes, Pedro foi quem ministrou a palavra, e 3.000 pessoas se converteram na primeira ministração após a ressurreição. Ele foi capacitado pelo Espírito, porque ele teve uma ação correspondente. Aquilo que você quer, muitas vezes está naquilo que você abre mão. Aquilo que você quer viver, muitas vezes está vinculado àquilo que você está disposto a abrir mão. Irmãos, Ele é o teu Senhor, e por isso Ele se torna o teu provedor. Eu quero dizer para vocês que existem projetos da parte de Deus. Projetos que você vai ser tão abençoado, que você vai ser tão próspero financeiramente, que o reino vai ser abençoado por isso. Sabe, você precisa se conectar nessa sintonia do reino, para que o reino seja abençoado através do dom da justiça que age em você, para que você receba realmente a porção que tem destinada para você, para que o reino de Deus seja abençoado, para que você realmente, com esse coração generoso que você tem, com esse coração disposto a compartilhar que você tem, amém? Você possa exercer o reino de Deus. Então eu declaro os seus projetos sendo tirados da gaveta hoje, você lançando a sua rede hoje, em nome de Jesus. Sabe, projetos familiares, sonhos pessoais, sonhos ministeriais, projetos ministeriais, a sua chamada, para que realmente você nesta manhã lançasse a rede de novo. Eu queria te convidar realmente nessa manhã, você está disposto a lançar a rede de novo, a você tomar uma posição diante daquilo que foi falado, diante daquilo que foi ministrado, você poder exercer fé,
diante da palavra. E não simplesmente escutar a palavra e deixar ela longe, como se você estivesse numa sintonia e a palavra em outra. Não, você está na mesma sintonia da palavra, a sintonia do reino. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Chorobondoro contororobo xere canterere, sara mandararaba xorianderei. Chorobondoro contororobo sorobondoro contororobo xere canterere. Xere andaralababasura. Eu gostaria que nesse momento você permitisse que o Espírito Santo começasse a te lembrar das palavras que você já recebeu. Eu creio que Deus ele pode liberar novas palavras nesse dia, como já liberou durante a ministração. Mas o que o Espírito Santo fala comigo agora é que você aí já tem guardado palavras, você já tem guardado aí em você promessas, você já tem guardado aí em você sonhos da parte de Deus. Que você permitisse, que você se conectasse agora nessa sintonia espiritual, para que realmente os sonhos de Deus, os projetos de Deus voltassem a ser reavivados no seu coração. E que você possa vir realmente ao altar, meu irmão. Se você tem sonhos, se você tem projetos, se você tem coisas que você deseja realizar novamente e lançar a rede, eu te convido nessa manhã a você lançar a rede de novo. Que você permitisse que o Espírito Santo lembrasse você nesta manhã, e que você lançasse a rede novamente. Eu não sei qual é a área, se é uma área financeira, se é sobre a sua vida acadêmica, se é sobre a sua vida profissional, se é sobre o seu ministério, se é sobre a sua família, se é uma necessidade física. Meus irmãos, lance a rede novamente. Lance a rede novamente. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos declarar que Ele é o nosso Senhor. Mas enquanto isso, meus irmãos, eu quero te incentivar a ter ações correspondentes, a agir em cima dessa palavra, em nome de Jesus.